Oi, pessoal, tudo bom? Espero que sim. Meu nome é Antônio, sou um espírita kardecista e a gente está gravando aqui esses vídeos, né, no estudo do primeiro livro fundamental da doutrina dos espíritos, a obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos, neste vídeo, falar sobre o capítulo 11, né, no livro segundo do Livro dos Espíritos. Tem por título Os Três Reinos. Quem tem a minha idadezinha aqui vai lembrar disso da escola, né? Os reinos mineral, vegetal e animal. Lembram disso? Então vamos lá. Ele vai abordar exatamente essa concepção, essa conceituação aí dos três reinos. Essa conceituação aqui, lembrando, né, que a doutrina espírita, ela acompanha em sua formulação, quando Kardec codificou, né, formulou a codificação espírita, né, a filosofia espírita, ele fez isso acompanhando os conceitos científicos da sua época. Vamos lembrando que isso foi lá pelo século XIX. Né? E a divisão da natureza nos três reinos, né, incluindo mineral, vegetal e animal, era a concepção científica aceita naquele tempo. Tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho que isso mudou nos dias de hoje. Não se ensina mais isso na escola. Então vamos lá, o que Kardec coloca? Ele perguntou lá para os espíritos, né, se essa divisão da natureza em três reinos e duas classes, essas classes seriam seres orgânicos e seres inorgânicos, né? Orgânicos que têm vida e movimentos, e inorgânicos seriam seres sem vida, estáticos, né? Seriam nem seres, a gente não chamaria de seres, né? Seriam os objetos que são feitos apenas de matéria. Né? Os espíritos superiores responderam que todas as divisões são boas, né? Dependendo do ponto de vista. Muitas vezes os espíritos respondem nesse sentido, né? A classificação é de vocês de acordo com o entendimento. Vocês se entendam, né? Para a compreensão, né, dos nossos ensinamentos. E eles colocam isso em aberto, né? Lógico que antevendo que isso iria avançar, a ciência avançou, isso mudou. Né? Mas para a época era dessa forma e explicava, né, esses reinos dessa forma era suficiente, era satisfatório. A ciência vai avançando, vai evoluindo e as coisas vão mudando, vão se aprofundando. E a doutrina espírita, como a gente vai ver, vai acompanhando. Mas para a época era desta forma, né? Então, do ponto de vista material, né, a natureza se divide em duas classes: seres inorgânicos, que são os corpos brutos, né, os objetos, formados somente de matéria. Né? Não tem nem vida, vitalidade, nem inteligência. Que se corresponderia à divisão da época com o reino mineral, né, que possui apenas a força mecânica. E aí os seres orgânicos, ou chamados seres vivos, que têm vida, dotados de vitalidade. Né? Alguns dotados também de inteligência, outros apenas de vitalidade, por exemplo, como as plantas. As plantas têm vitalidade, têm vida, mas não têm inteligência. Os animais têm inteligência, têm vida, né, e têm inteligência. E como a gente vai ver para frente, todos esses seres também são compostos de substâncias inorgânicas. Né? Na nossa composição existem substâncias inorgânicas, mas isso mais para frente a gente volta a falar. E aí, do ponto de vista moral, o Kardec colocou um quarto grau aí. Então vamos ver como que ficou, como que ele encarava na época os graus, né? E o reino correspondente, né? Então, o primeiro grau seriam os minerais, que é a matéria inerte, né? Seus componentes possuem apenas a força mecânica. O segundo seria os vegetais, ou as plantas, né, compostos de matéria inerte, tá, e dotados de vitalidade. Pertence à classe dos seres animados não pensantes. E o terceiro seria os animais. Né, possui matéria inerte,
vitalidade, vida, além disso, uma espécie de inteligência instintiva limitada, com a consciência de sua existência e de sua individualidade. Pertence aí à classe dos seres animados e pensantes. Então ele coloca aqui, nos animais, aí ele já coloca como inteligência. O animal, ele possui o seu instinto inato, aquelas reações instintivas inatas, e graus de inteligência, mas essa inteligência é limitada. E ela varia dentro do reino animal, dentro dos animais, a gente percebe animais mais inteligentes, isso até é estudo, que um dos animais mais inteligentes, por exemplo, o golfinho, o cavalo é muito inteligente, os cães, né? Estão nessa classe de animais mais inteligentes. Mas vamos entender que não é a inteligência do ser humano. Eles têm consciência, né, de si mesmos, que eles existem, né, mas eles não progridem dentro. Eles não fazem, eu vou fazer agora determinada escolha. Não, eles obedecem. Mas a gente vê o treinamento. Não, isso é uma condição, é um condicionamento. Né? Parece até que um animal é muito inteligente. Não, ele tem a habilidade de aprender aquele condicionamento, aquele truque. Mas se você deixar de treiná-lo ou dele fazer aquilo, ele volta ao estágio anterior. Então ele não tem um progresso em si mesmo, né? Como a gente percebe no ser humano. Então, ele tem uma inteligência, sim, né? Mas essa inteligência é limitada à sua própria sobrevivência, né? E ela varia aí dentro do reino animal. E aí ele coloca um quarto grau. Gente, eu vou dar um pauzinho aqui que sumiu meu texto. Voltou o meu texto. Aí Kardec coloca um quarto grau aqui, que seria o reino hominal, ou dos seres humanos, né? Aí o ser humano, ele possui tudo que existe nas plantas, que é a vitalidade, nos animais, que é a vitalidade e a inteligência limitada, né? Só que aí este ser é dotado de uma inteligência especial e indefinida. Essa inteligência confere a consciência do futuro, né? Ele sabe que ele tem um futuro à sua frente, ele percebe as coisas, né, extramateriais que estão fora do âmbito material, né? O Deus, o conhecimento de Deus é que está inato em todos os seres, mesmo os mais primitivos. Os, o conhecimento de Deus, né? Essa materialidade aí. Então, é uma inteligência mais avançada e tem o poder de escolha, né, de seu livre-arbítrio, e aí a responsabilidade dos seus atos. Então, ele coloca este quarto grau aí a nível moral. Agora vamos fazer um parênteses aqui, porque é importante a gente falar dessa conceituação científica, porque hoje não é assim que a gente encara a ciência, né? A ciência evolui. Kardec sempre disse que o espiritismo acompanha a evolução da ciência material. Prestem atenção, a ciência material, né? Se há uma descoberta, essas descobertas se consolidam num conhecimento, o espiritismo vai acompanhá-lo. Então, nos dias de hoje, a gente não entenderia esses três reinos dessa forma. Isso mudou. Começa lá nos seres orgânicos e inorgânicos, né? Que com o avanço da química, essa conceituação de substâncias orgânicas e inorgânicas, essa qualificação mudou em relação a esses textos de Kardec do século XIX. Né? Vamos lá. As definições atuais dos compostos orgânicos e inorgânicos da química, né, nos diz que, tanto nos seres animados, os seres vivos, quanto nos seres inanimados, os seres inertes, que seriam não seres, mas sim, na realidade, os objetos, né, os compostos, eles têm substâncias tanto orgânicas quanto inorgânicas. Aí a gente dá um exemplo aqui. Nas nossas células, por exemplo,
Nós temos compostos que são inorgânicos, como sais minerais e água. São compostos inorgânicos. E temos os compostos orgânicos, que são as proteínas, vitaminas, lipídios, que são as gorduras, são compostos orgânicos. Então, a química deu uma conceituação diferente para compostos, o que a gente diria hoje compostos orgânicos e inorgânicos. E também nos seres inanimados, eles também têm compostos orgânicos. Ele dá um exemplo aqui, por exemplo, numa taça de vinho, né? O vinho. O vinho contém álcool. O que é o álcool? É uma substância orgânica. Tá? Então tem essa conceituação hoje diferente. Então, atualmente, a química reconhece a existência de compostos orgânicos, inorgânicos e biomoléculas. Eu vou deixar depois aqui um link onde se aborda um artigo que se aborda, né, esse texto falando sobre isso. E continuando aqui, né, após Kardec, a ciência biológica, né, que estuda a evolução dos seres vivos, ela evoluiu. E a taxonomia, o que é taxonomia? Taxonomia biológica é o estudo da organização e classificação dos seres vivos. Isso que é taxonomia, né? Que agrupa as categorias em hierarquias com base nas suas características comuns. É essa que faz a divisão dos reinos, né? Ela descartou, nos dias de hoje, né, a matéria bruta, tá? Nessa classificação, ou seja, os minerais não entram mais nessa classificação, né? E se consolidou no evolucionismo das espécies, do ser humano, que é o darwinismo. Então, a classificação dos seres vivos, que se baseava lá nos 3 reinos, mineral, vegetal e animal, passou a incluir apenas os seres vivos, nos dias de hoje. E são classificados em 6 reinos, não mais 3, e agrupados em 3 domínios. Os reinos são, eu vou citar aqui, depois vocês podem pesquisar. 6 reinos: protista, os protozoários, arquibactéria, é um outro, eubactéria, fungi, planti, que são as plantas, e animalia, os animais. Esses são os 6 reinos, né? Assim que se entende nos dias de hoje. Dentro desse artigo tem toda a evolução dessa conceituação, tá? Ela não chegou até hoje nesses termos. E elas são classificadas, agrupadas em 3 domínios ou classes, né? Que seria bactéria, arque e eucária. Aí vocês vão ver lá no artigo a definição de cada um. Não vou falar aqui, porque senão a gente vai se estender muito. Mas para vocês entenderem que hoje a gente entenderia, né, estes reinos desta forma, não naquelas mais simples dos 3 reinos. Tá? Não muda a conceituação espiritual que Kardec vai colocar aqui, tá? Que é a evolução do princípio inteligente. Mas é interessante a gente saber, porque o Espiritismo tem que estar acompanhando e a par da ciência. Então a gente não pode, quando vai falar desse termo, falar só nos 3 reinos, porque hoje isso não é aceito. Se a gente fica falando lá em 3 reinos, aqui dentro do estudo da doutrina espírita, né, as pessoas mais a par, né, do conceituação, por exemplo, os jovens que aprendem isso hoje, né, na escola de forma diferente, falam, mas isso não tem nada a ver, né? Está ultrapassado, não é assim. E a gente vai ficar passando uma impressão de que o espiritismo é atrasado, não evoluiu, porque a gente ouve isso, né? Infelizmente a gente ouve isso. Kardec está defasado. Não, Kardec apresentava a ciência da sua época, estava no século XIX. Nós estamos hoje no século XXI. A conceituação toda espiritual, porque é isso que é importante, a doutrina espírita é uma ciência do espírito, ela não está defasada em absolutamente nada. A gente atualiza os conceitos, né, da ciência com os conceitos modernos. Por isso que eu tenho apresentado esses artigos, que eu acho muito interessante, porque eles fazem essa conceituação. Eles trazem o avanço científico, né, para e passo ali com o que Kardec estava colocando lá no Livro dos Espíritos, às vezes na Gênese, tá? E não tem discordância, não tem contradição, é apenas uma atualização, né? Kardec possivelmente, se vivo ainda fosse,
né? Talvez ele lançaria edições mais modernas do Livro dos Espíritos, Kardec, seu autor. Ninguém tem o direito de mudar uma única palavra do que está lá. Prestem atenção. Se Kardec, o autor, das obras. Ah, não são os espíritos? Sim. Mas quem organizou tudo? Quem escreveu tudo? Quem perdeu noites de sono classificando todas aquelas mensagens, né, organizando tudo, formando um corpo doutrinário? Kardec. Né? Então, ele também é autor. Né? Ele não queria os méritos para ele, Rivail, mas tem um pseudônimo, então, Kardec. Né? Não era auxiliar dos espíritos, era um participante daquela pleiade de espíritos superiores, que tinha a tarefa de organizar toda a doutrina espírita. Essa é a função de Kardec, não é menos, muito menos que isso. E é muito importante, fundamental, porque ele deu toda a estrutura da doutrina espírita. Tá? Então, possivelmente, ele lançaria edições atualizando esses termos científicos, gente. Nada mais, nada menos. Por isso que eu abro esses parênteses para colocar a conceituação moderna. E não vai mudar nada do que nós vamos colocar aqui, que é a parte espiritual. Então tá aí, vai dar o link. Acho interessante vocês pesquisarem. Lá está muito mais detalhado. É interessante a gente ver isso. Né? Aí, continuando, voltando lá para Kardec. Falando da inteligência, aí a gente já está falando lá do reino animal, né? Da inteligência, que os animais possuem inteligência, uma inteligência limitada, né? Então a gente precisa notar o seguinte: a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a certas classes de seres orgânicos. Então, dentro dos seres orgânicos, não são todos que têm características da inteligência. Tem instinto, muitas vezes, mas não da inteligência. Né? E normalmente isso se remete ao quê? Aos animais, né? Então, na escala superior aí dos seres orgânicos. A vida orgânica pode, então, a gente já falou sobre isso, né? A vida orgânica pode animar um corpo sem alma. Pode sim. A gente pode ter um corpo com vida e não ter alma, e ele ter vida. Né? Não tem alma, não tem o princípio inteligente. Mas o princípio inteligente, ou a alma depois, ela não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Então precisa ter vida para que o espírito ou o princípio inteligente anime este corpo. Tá? E aí a gente entra na segunda parte, que vai falar do princípio inteligente dentro da escala dos seres. Né? A doutrina espírita ensina que tudo na natureza ela se encadeia e tende a uma unidade, a uma harmonia do universo. A evolução, né? É interessante a gente estudar isso, porque a gente vai vendo, né, a evolução dos seres e as coisas estão tudo muito amarradas, né, na evolução dos seres, sempre remetendo a seres a mais inferiores, vai havendo evolução através de mutações, e a gente vai vendo que, a gente estudando isso, vai vendo que tem um encadeamento, as coisas não são assim quebradas, né? É muito interessante estudar isso. Vou colocar um outro artigo que vai falar sobre o princípio inteligente aqui, dentro dessa evolução. Também vou deixar o link aí. Vamos falar aqui daqui a pouquinho de novo. Então, como se dá essa elaboração do princípio inteligente? Vamos lembrar aqui que o princípio inteligente, quando a gente fala princípio inteligente, ou quando a gente usa, quando vocês verem, já falei isso em algum vídeo, não lembro qual, quando a gente vê dentro da doutrina espírita a palavra espírito, com um ezinho minúsculo, Kardec está se referindo ao princípio inteligente. Espírito com ezinho minúsculo é o princípio inteligente. Ah, é o espírito? Não, é um princípio inteligente. É uma semente, não é o espírito. É uma sementinha, a semente não é a árvore. Ela vai se tornar árvore em determinadas circunstâncias. A gente já vai falar sobre isso, que é a germinação. Tá? Quando este princípio inteligente ele não é individualizado. Quando ele se individualiza, toma consciência de si mesmo, ele passa a ser o espírito. Aí a gente usa o ezinho maiúsculo. Espírito. Então, quando vocês verem, dentro dos livros fundamentais,
do kardecismo, da doutrina espírita, o E minúsculo, espírito com E maiúsculo, é a alma, né? O espírito, o ser individualizado, inteligente. Tá? Então, o princípio inteligente ele se elabora e vai se individualizar pouco a pouco, e ele vai se ensaiando para a vida nos seres inferiores. Seres inferiores. Tá? Então, ele passa pelos reinos inferiores, né? E vai se aprimorando, vai se adaptando, vai, vamos dizer assim, aprendendo, né? Contato com a matéria viva, matéria orgânica, matéria. É assim que ele vai se individualizando, né? Esse é um trabalho preparatório. Aí eles falam que comparado à germinação. Por quê? Eu acho muito interessante isso para a gente entender. Falamos há pouquinho, né? Você pega a semente de qualquer fruto, eu sempre gosto de pegar a semente do abacate, não sei porquê. Pega a semente, porque ela é grandona, né? Você pega a semente do abacate, ele é um abacate? Ele é um abacateiro? Não, é a semente do abacate. Se você deixar ela ali em cima da mesa, né, de uma mesa, da sua fruteira, ela vai continuar uma semente. Nada mais do que isso. Se você pegar esta semente, você plantar, colocar na terra, molhar, adubar, cuidar, o que vai acontecer com essa semente? Ela vai germinar. Então ela começa a passar por uma transformação. Então ela vai germinar e se torna uma planta, uma plantinha pequenina. Ali está o início do abacate. O abacateiro não. É o início do abacateiro. Ele vai se desenvolver de acordo com o ambiente, os seus cuidados, vai crescer, vai se tornar um abacateiro e vai produzir os abacates. Então a semente não é o abacateiro nem o abacate, é a semente. É assim que se elabora o princípio inteligente, né? Como se fosse uma semente. A semente do que posteriormente se transformará no espírito, né? Ele não tem individualidade, ele não é o abacateiro, é a semente do abacate. Então é todo um trabalho preparatório do princípio inteligente, nos transitando aí pelos seres inferiores, né, dotados daquela inteligência ainda limitada, né, que vai se transformando e se torna, a partir de um certo momento, o espírito, com ezinho maiúsculo. É nesse momento que se inicia o período de humanidade, trazendo consigo o quê? Consciência do futuro, sabendo, eu tenho um futuro, o que vai acontecer comigo depois? Né? Distinção entre o bem e o mal, né? Aquela coisa da maçã, sabe? Essa representação, né? Essa representação, estou entrando no reino nominal, no reino dos seres humanos. Aí eu tenho conhecimento do bem e do mal. Tenho conhecimento, não passo a começar a conhecer o bem e o mal através do quê? Das responsabilidades dos nossos atos. Livre-arbítrio. É aí que a coisa pega. Nós nos transformamos em seres humanos. Antônio, como que se dá isso? Aí está nos mistérios da natureza. Os espíritos não nos dão pistas sobre isso. Tá? Eles nem detalham como se processa esta elaboração do princípio inteligente. Eles já falaram, não falam aqui especificamente, mas já falaram em alguns outros pontos, que nós não temos capacidade suficiente, nem conhecimento, nem vocabulário para entender esse tipo de coisa. E este princípio está... Quem elabora essa individualização é Deus. Deus sabe quando aquele princípio inteligente passa a ser espírito. Como? Um dia saberemos. Quando? A trajetória deve ser longa, gente. Deve ser longa, né? Os espíritos superiores, os espíritos de luz, aqueles que recebem diretamente de Deus suas ordens, esses com certeza devem ter o conhecimento dessas coisas, né? Para a gente perceber, isso é para a gente ser colocado no nosso lugar, gente. Nós temos uma grande
principalmente neste último século, né, século XX, nós tivemos um avanço tecnológico aqui no nosso planeta muito grande. A gente não pode negar isso. Mas olha só, os espíritos vivem falando que a gente não tem entendimento para conhecer para conhecer certas coisas. E a gente lembrando que o nosso mundo é um mundo inferior, ele está um passo adiante do mundo primitivo, gente. Dentro de uma escala, nós vamos falar em algum ponto da doutrina dos espíritos, a Terra é hoje um planeta, um mundo de expiação e provas. É um mundo atrasado. Não é dos mais atrasados, que bom, como os espíritos já falaram, mas ele já foi mais atrasado. Existem mundos inferiores, são os mundos primitivos, gente. Então nós somos um mundo atrasado. Então tudo isso que a gente acha assim, que nossa, é um conhecimento extraordinário, é insignificante se a gente parar para pensar. Não é nada. Não explica quase nada, gente. Aliás, não explica quase nada no nosso próprio mundo. Se a gente for acompanhar, eu gosto muito de acompanhar artigos científicos, gosto muito de ciência, né? E há muita controvérsia. Uma hora a gente diz que nem o início do universo, né? Já começou com o Big Bang. Essa é uma teoria que foi a mais aceita, mas já tem controvérsias aí, já tem outras teorias, já estão encontrando furos nessa teoria. Então a gente, da nossa vida, vida orgânica, a gente não tem nem noção como se dá a nossa vida, gente, a nossa evolução. Nós desconhecemos muita coisa da nossa própria existência, do nosso próprio mundo, que é um mundo inferior ainda. Então é muita arrogância de a gente achar que está sendo supra-sumo, assim, daqui a pouco entendo os segredos todos do universo. Mas é longe disso, gente. Muito longe disso, né? Então, continuando aqui, né? Fiquei divagando, né? Vamos lá. Então, é nesse período, voltando aqui ao princípio inteligente, essa progressão ela vai se dar como? Numa série de existências que precedem o período que chamamos de humanidade. Então, o princípio inteligente ele passa por uma série de existências nos seres inferiores, né, do reino animal, que são dotados de inteligência limitada, e ele vai se aprimorando, né? Aí eu abro um parênteses aqui, porque existe, dentro da doutrina espírita, existe uma controvérsia aqui, né? A ideia de que a evolução do princípio inteligente teria se iniciado no reino mineral, né? Depois passado pelo reino vegetal e depois o reino animal para se tornar o espírito humano. Tudo isso se dá por uma... Primeiro aqui, na pergunta 540, que nós já falamos, né, do Livro dos Espíritos, que existe a seguinte frase: tudo serve, tudo se encadeia na natureza. Falava aqui da ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Tinha esta frase dos espíritos: tudo serve, tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Esta frase, né, gera muita controvérsia. Então, alguns entendem, o princípio inteligente então se inicia no átomo, quer dizer, no mineral, né? Contudo, né, os estudos da codificação elas apontam o seguinte, né? Primeiro que a questão 540 ela fala na ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, né? E não especificamente sobre a progressão do princípio inteligente, né? Muitos dentro da doutrina os estudiosos da doutrina, eles acham que do átomo ao arcanjo seria uma alegoria, né, um símbolo, né, uma simbologia da harmonia universal desse encadeamento das coisas, e não uma afirmação, né? Nas obras de Kardec, nas obras fundamentais da doutrina espírita, a ligação mais clara e direta do caminho evolutivo do princípio inteligente é estabelecido entre os animais, dos mais inferiores aos mais superiores, os animais, até os seres humanos. Isso está bem claro, bem claro. Daí para trás, não está claro.
A gente não pode dizer isso com certeza, os espíritos não deixaram isso de forma clara. Tá? Então não tem, neste ponto, nenhum consenso. E não tem nada nas obras que dê este consenso. Não é assim. Não. E tem uma frase que foi dita, né, foi atribuída a Leon Denis, né, que o espírito dorme no mineral, desperta, não, dorme no mineral, desperta no vegetal e eu não lembro a frase direito. Me perdoem, me perdoem. Depois eu coloco isso. Que dá a entender que isso passa, essa evolução passa, né, pelo mineral, essa transformação do princípio inteligente. Mas isso não é consenso. Vou deixar de novo um link aqui para um artigo que aborda este assunto de forma muito bacana, né? Fazendo as comparações científicas lá, pegando as obras, né, os trechos todos, que não dá tempo de fazer isso aqui. A gente, se achar interessante, a gente pode fazer uma aula só sobre esse tema. Aí eu pego este artigo, a gente destrincha isso, que ele vai fazendo os comparativos, né, pegando trechos daí entre a Gênese, livro dos Espíritos, a Gênese, vários trechos, porque esses temas, né, estão na base no livro dos Espíritos, que é o primeiro livro publicado por Kardec, né, que tem todo o princípio da doutrina espírita tá ali, e depois ele destrincha isso. O segundo livro, também fundamental, é o livro dos Médiuns, que ele também destrincha uma série de conceitos que estão aqui, e aí ele vai destrinchar outros conceitos, aprofundar outros conceitos, mais, inclusive, mais científicos, sempre a par e passo com a ciência da sua época, né, na Gênese. Então a gente vai contar estes temas também lá na Gênese. É aula, vídeo para 1 hora ou mais. Aí a gente fala, aliás, dá para falar muito sobre isso e é um tema muito interessante. Vamos ver, talvez a gente faça um vídeo falando só sobre isso aqui, a gente pega esse artigo e destrincha, mas vou deixar o link para a gente se aprofundar nisso. Então, basicamente, o que deixa bem claro, não dá dúvida, é que esse princípio inteligente vai ser elaborando nos reinos inferiores, nos seres inferiores aí do reino animal, né, até ele se tornar aí, entrar para o reino humano, né, dos seres humanos, o reino que eles chamam de hominal. Não é dos homens, mas sim dos seres humanos. E a gente tem que entender, né, que esses conceitos de reinos, do desenvolvimento dos seres, né, eles se encontram também em outros mundos. Tá? Meu celular está tocando, gente. Só um instante. Opa, desculpa, mais uma interrupção, né? Essas ligações de planos aí, de spam, é um problema, né, gente? Perdi o fio da meada aqui. Então, esse conceito dos 3 reinos, ele não se restringe apenas ao nosso mundo, né? Ele se estende aos outros mundos, mas a gente tem que lembrar, né, que eles variam, como a gente já falou, que eles variam da sua constituição física e organização dos seres, né? Então também existem, né, seres, plantas, animais, possivelmente nos outros mundos, mas com as características desses mundos, até os corpos, né, onde encarnam os espíritos, vão ter as características, né, desses mundos. Né? Tem uma frase aqui do espírito Galileu, numa mensagem que ele coloca na Gênese, né? Ele traz uma comunicação que ele faz um alerta interessante, né? Não vejamos neles, nestes mundos, apenas sistemas planetários semelhantes aos nossos, que é um erro que as pessoas, né, os que buscam inteligência extraterrestre, né, ficam sempre tentando procurar a vida semelhante à nossa, sistemas semelhantes ao nosso. E não é, né? A vida pode surgir em sistemas, em mundos totalmente diferentes do nosso e serem vidas, né?
nem somente os três reinos da natureza que brilham ao nosso derredor, né? Que são esses conceitos que a gente trouxe agora. Né? Podem ter classificações de outra forma. Né? Então, em mundos mais evoluídos como o nosso, nós encontraremos ali, né, seres humanos, né, mais evoluídos do que nós, aqui na Terra, e, consequentemente, animais, plantas, né, outros reinos também em patamares adiantados, mais evoluídos do que nós. Né? Continuarão sendo plantas e sendo animais, né? Porque não existe isso. A plantinha, ela se... não é assim que a gente deve entender, né? Essa passagem, né, do princípio inteligente, tem gente que leva esse conceito aí, que seria mais ou menos o conceito da mente em psicose, né? Que o espírito poderia, ele encarnou nos animais e reencarna no ser humano e pode reencarnar nos animais, né? Que é o princípio da mente em psicose. Isso está errado, não é assim, né? Se a gente levar o conceito, que nós colocamos, que é o princípio inteligente, que passa pelos reinos, que passa pelos seres inferiores e vai se aprimorando, evoluindo através da encarnação, vamos dizer assim, nestes seres, o princípio inteligente, que não é o espírito, não é a alma individualizada, perfeito. Ele vai fazendo esta evolução. Não é a planta que evolui, a planta agora vai encarnar no animalzinho. Não. A planta é planta, continua na planta. Ela evolui, como a gente estuda, né? As plantas evoluíram, né? A flora, a fauna evoluiu, a gente tem outros animais se extinguiram, os animais evoluem. É como o corpo humano evolui, nosso corpo hoje é mais evoluído que os nossos ancestrais, os primeiros hominídeos, é muito mais evoluído, né? É a evolução das espécies, é darwinismo, mas dentro do seu reino. Então, planta evolui, né? As plantas evoluem, se adaptam ao ambiente, né? Então, elas vão se transformando para se adaptar, mas continuam plantas. Os animais também, mas continuam animais. O que passa, né? Transpassa aí é o princípio inteligente. Esse sim transmigra entre os reinos inferiores, aí os animais, por exemplo, inferiores, ele faz essa migração e vai se aprimorando, chega num ponto, né, vamos dizer assim, de maturação, que esse princípio inteligente se individualiza, isso está nos segredos da natureza, né, isso pertence a entendimento, pertence a Deus, a gente não tem condições de entender, e aí eles não é passe de mágica, né, gente? Ele se individualiza no ser inteligente, ser humano. Tá? Então é isso, gente. É um tema muito interessante, muito interessante. Vão no texto, no capítulo 11, para ler. Fico aqui à disposição, né, dos comentários. Eu gravo esses vídeos para um grupo de estudo. Eu nunca falei isso aqui, mas vamos falar, também nunca tinha me apresentado, né, gente? Olha só que coisa, né? Porque eu gravo, vou explicar agora. Eu gravo este vídeo para um grupo que nós formamos, um grupo de estudo, poucas pessoas que nós formamos, e a gente tem uma reunião nas quintas-feiras, esse grupo de estudo. E aí eu comecei a gravar esse vídeo para a gente chegar lá no grupo, no dia, não ter que ficar falando, né, dando essas explicações, a gente lê o texto e tal, eu apresento, faço um resumo aqui dentro deste vídeo, para a gente chegar lá e aí a gente discute, tirar dúvidas. Esse grupo é um grupo de estudo da doutrina kardecista, né? A gente está estudando o livro dos Espíritos. E eu resolvi deixar comecei a colocar aí no YouTube para ficar fácil de acessar e abrir isso, resolvi deixar isso público para as pessoas que estão ali no grupo passarem para outras pessoas que queiram ver, né, ouvir esses vídeos, estudar, começar a estudar o livro dos Espíritos, e deixei isso aberto, isso público, esse vídeo, né? Eu achei muito interessante porque muitas vezes tem muitas visualizações, muitas, né? Para esse tipo de vídeo que a gente faz, que não,
não é para divulgação aí, para monetização, como o pessoal faz aí. Não sou nenhum youtuber, né? Ou agora não é youtuber, não sou nenhum influencer, né? Mas eu deixei isso público, né? Então, alguém viu esse vídeo, né? Leu, eu sempre recomendo, vai lá, lê o texto. Se tiver alguma dúvida, gente, põe lá no comentário e na medida do possível, né? Eu sempre dou uma olhadinha lá, eu respondo, né? Eu respondo, sem problema nenhum. A nossa intenção é a gente estar estudando, né? O livro dos Espíritos e deixa essa contribuição aí, uma coisa bem simples, gente. Ah, falando sobre a doutrina, né, a doutrina dos espíritos. É muito gratificante falar sobre ela, estudá-la, estudo há muito tempo e é sempre bom, a gente está sempre aprendendo. Então é isso. Falamos aí sobre o capítulo 11 do Livro dos Espíritos e vamos encerrando por aqui. Até o próximo vídeo, gente. Fiquem em paz, fiquem com Deus.